de Atos, capítulo 22, verso 3 a 5. Diz assim o texto: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela nossa comunhão, pela Tua presença. Nós oramos agora pelos nossos pequeninos, pelas nossas crianças e pelos seus professores. Abençoe-os, Deus. Nutre cada uma das nossas crianças com a Tua palavra, com boas notícias, com sementes que se transformarão em árvores grandiosas, crianças que se tornem discípulos do Senhor Jesus. Abençoe-os nesta hora, Senhor, e também continue conosco, abrindo a nossa mente e entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos hoje uma nova série em 4 semanas chamada Paulo, Sua Vida e Palavras. O grande objetivo dessa série é, primeiramente, avaliar a vida do apóstolo, que faremos nessa manhã, e na sequência nós refletiremos sobre as palavras do apóstolo Paulo. Por serem muitas, nós vamos ter um foco mais específico naquilo que ele disse para os romanos. Então, a sua lição de casa durante essas próximas semanas seria ler a carta de Paulo aos romanos, e assim o seu aproveitamento será bem maior e mais amplo. E eu começo com a seguinte pergunta: quem foi Paulo? Circuncidado no 8º dia, judeu, pertencente obviamente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, na região atual da Turquia. Um verdadeiro hebreu que deixava bem claro a sua conexão com um dos movimentos daquela época, que era o movimento farisaico, um movimento mais complexo, que pegava a lei, expandia a lei e deduzia da lei nem sempre aquilo que a lei dizia, mas expansões, afirmando assim o seu desejo de manifestar temor a Deus, mas com expansões muitas vezes erradas e fragmentadas, e Paulo fazia parte deste grupo. Ele foi instruído por um rabino chamado Gamaliel, um rabino que representava uma tradição e uma corrente muito forte de um tipo de judaísmo presente naqueles dias. O seu nome foi dado certamente a partir de um desejo de lembrança do primeiro rei de Israel chamado Saul, conhecido por nós. E seu nome, então, sendo Saul, Shaul, significava que Paulo, ganha este nome como uma gratidão a Deus, porque Shaul significa pedido a Deus. Como seus pais dissessem, pedimos a Deus e Deus nos deu seu nome Shaul, seu nome Saulo. Zeloso, perseguidor da igreja, se dizia que era irrepreensível. Tinha coragem para dizer isso, que na conduta religiosa do seu segmento, da sua seita dos fariseus, ele dizia que era irrepreensível. O que significa isso? Ele não possuía erros na sua cabeça. Ele fazia e cumpria tudo rigorosamente. Disse também que superava a maioria dos judeus da sua idade. Quando ele se reunia, então, ali na sua academia, ele era o que respondia as perguntas primeiro. Ele era o que mais sabia. Superava, então, estes outros alunos, extremamente zeloso nas suas tradições e nas tradições dos seus antepassados. Certamente Paulo falava aramaico, certamente Paulo falava grego, certamente Paulo lia e falava hebraico. No mínimo, nós temos esses três idiomas dentro deste homem.
Mas ele também tinha um lado extremamente violento, e aqui é claro no texto, porque nos diz que ele respirava ameaças de morte. Você imagina isso, respirar ameaça de morte. E essa ameaça de morte era contra um outro grupo, uma outra seita, que não era a seita dos fariseus nem dos saduceus, mas era a seita daqueles que se chamavam o pessoal do caminho. De modo que este ódio, esta raiva, esta não aceitação deste outro grupo, o faz usar da sua autoridade para pedir cartas para ir até a região da Síria, Damasco. E lá, com o desejo de encontrar pessoas pelo caminho, levá-los preso para Jerusalém. Simplesmente pelo desejo de cumprir este ato de intolerância. O que nos mostra que Paulo era um completo intolerante. Ele não aceitava a diversidade e o outro. Ou o outro era igual a ele, ou não tinha conversa. E isso até perdurou em alguns momentos, mesmo depois de Cristo. Era um camarada bem forte na sua personalidade. Foi aquele que cuidou das roupas de pessoas do time dele, que um dia decidiram apedrejar Estevão, o primeiro mártir. E a Bíblia nos diz que ele ficou lá, cuidando da roupa desses que apedrejavam, que ele compactuava, que ele dava a sua aprovação também em ato de apedrejamento de alguém que fosse contrário à sua fé. Um certo dia, diante, então, desta missão de vida que ele tinha, ele está ali se aproximando de Damasco, ele está numa empreitada que durava de 4 a 6 dias, pois de Jerusalém a Damasco nós temos cerca de 240 quilômetros. E ele não está de avião nem de barco, ele está encarando esta viagem ali pelas montanhas e com desejo de quem ameaça a morte. E lá, de repente, uma luz brilha vinda do céu e ele cai por terra. Não se equivoque, a Bíblia não menciona que ele caiu do cavalo, irmãos. É constante essa fala, Paulo caiu do cavalo, mas não há cavalo nenhuma na narrativa. Ele cai ao chão e essa voz com essa luz pergunta para ele, Shaul, Shaul, por que você me persegue? E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Se levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que estão com ele percebem isso, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então era uma voz do além que falava com o seu líder religioso. E para piorar a situação, que era, primeiro ele cai no chão, ele perde o seu equilíbrio. Depois ele ouve um comando, alguém que estava acostumado a comandar ouve um comando, um outro problema. E o terceiro é que quando ele se coloca em pé, ele percebe que ele não está enxergando nada. Cego, com um destino, tendo que ser levado pela mão para o destino final, lá para Damasco, cidade que sofre, território que sofre dentro do território sírio, muitas guerras e opressões até os dias de hoje. Paulo permanece lá por 3 dias cego. Por 3 dias, a Bíblia nos diz que ele fica em jejum absoluto. Faz as contas dessas horas. Ele ficou sem comer e sem beber por 3 dias e sem enxergar. Mas lá em Damasco, antes dele, havia um outro homem. Este sim era um discípulo do Senhor. Nós não sabemos exatamente como o evangelho chegou até aquele chamado Ananias. Mas o Senhor vai, enquanto está fazendo uma obra com Saulo, faz uma outra obra com Ananias. E diz para Ananias, Ananias. E ele responde num ato muito similar a todas as respostas dos profetas. Rinene, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz, negócio seguinte, vai lá para a casa de Judas. Lá na rua direita, dá o endereço, dá o GPS exatamente. E pergunte por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso. E aqui deixa eu te explicar, porque então parece haver um problema. O nome dele é Shaul, o nome dele é Saulo, o nome dele é Paulo. Qual é o nome dele? O ponto é que o nome dele de batismo, o nome dele de circuncisão era Shaul, era Saul, que foi colocado na sua Bíblia como Saulo. Mas chega um momento no livro de Atos, no capítulo 13, que Lucas nos escreve que Saulo, também chamado Paulo,
dá então a versão greco-romana do seu nome. Não é que ele foi transformado de Saulo para Paulo, ele não teve essa transformação de nome. Simplesmente um é o nome hebraico, o outro é o nome greco-romano dele. E a partir de Atos capítulo 13, então, acontece a mudança, ele é chamado então o tempo inteiro de Paulo. Número 2, a partir do capítulo 13, inverte-se a autoridade. Anterior a isso era dito o tempo inteiro Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. A partir desse momento é dito Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, de modo que Paulo então está no comando e na liderança a partir desse momento. Ananias então ouve, você vai encontrar um homem que está orando. E por ele estar orando, numa visão, ele já entendeu que vai chegar lá, você, Ananias, vai impor as mãos sobre eles para que ele voltasse a ver. E aí começa o drama, porque Ananias sabe da má fama de Paulo. E ele fala, Senhor, você tem certeza que é para eu ir lá? Esse homem é perigoso, ele vem aqui para prender pessoas. E o Senhor está dizendo para que eu vá até ele, orar por ele. Ele tem carta, ele tem autorização da sinagoga, dos religiosos. Mas Deus simplesmente diz, vá, escute isso. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. E aí que vem a bomba. Vá, Ananias, faça isso, porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Sofrer. Alguém aqui já pregou para alguém dizendo, quero lhe falar de Jesus para te mostrar o quanto você precisará sofrer? No mercado da fé é o contrário, venha para Jesus que ele vai te fazer rico, venha para Jesus que ele vai te dar o carro novo, venha para Jesus que é o fim das suas dívidas. Parece mais um plano de capitalização ou previdência imediata com garantias eternas. Mas aqui, quando Deus o fala, ele diz, eu vou ensinar a esse homem como ele deve sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei a ele quanto ele deve padecer, sofrer as aflições do mundo, como disse Jesus. Sofrer a vocação de santidade, porque ser de santo como eu sou santo. Sofrer a dor do perdido. Sentir como eu sinto, olhando para a terra e querendo salvar a terra, porque afinal eu amei o mundo e dei meu filho. E esse ato não foi um ato de alegria, foi um ato de sofrimento. A alegria veio depois da morte e ressurreição. Sofrer a necessidade de compartilhar as boas notícias como alguém que sente a responsabilidade, que ouviu de Jesus, que tem simplesmente um alvo que é enorme. Não é um alvo só da minha vizinhança, ou da minha rua, ou da minha vila, mas é um alvo que vai de Jerusalém aos confins da terra. E este Paulo, ouvindo isso, entendeu e encarnou que ele não podia declarar um salmo. Que salmo era esse? O Salmo 37, 25. Paulo não podia dizer, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não podia dizer isso. Por que ele não podia dizer isso? Porque ele diz que foi encarcerado muitas vezes, açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes ele recebeu 30 chicotadas, 39 para ser mais exato. 3 vezes ele foi golpeado com vara, 1 vez ele foi apedrejado, 3 vezes ele sofreu naufrágio, simples a vida dele. Passou uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Viajou de lugar para lugar, enfrentou, escute a lista dele de perigos. Perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar e o pior de todos, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. E aí, para quem tem dúvida ainda, porque ele não possa ler o salmo, ele diz, eu passei fome e eu passei sede. E muitas vezes fiquei em jejum, inclusive suportei frio e nudez. Além disso, ele conclui, eu enfrento um drama, uma pressão interior diária, que é a minha preocupação com todas as igrejas. Leia esse texto quando você estiver triste, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. O plano de Deus era para ele então sofrer pelo seu nome, dando ao apóstolo uma causa
não para prender gente, mas uma causa para ser preso por esse amor que ele ganhou de Deus. Não para o martírio do outro, como ele viu Estevão acontecendo, mas para o seu próprio futuro martírio, porque no reinado de Nero, o imperador romano, Paulo foi decapitado em algum lugar entre os anos 65 e 68. E por que ele foi decapitado? Porque era o benefício de ser um cidadão romano. Como Pedro não tinha esse benefício, Pedro foi crucificado, enquanto Paulo foi decapitado. Então Ananias entra na casa desse homem, um homem com um currículo muito complicado, e disse, com coragem e força, depois de ter respirado certamente e feito ali no mínimo um Pai Nosso: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, para que você seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento as escamas caem do olho de Paulo, ele começa a ver, e a Bíblia nos diz que então ele, levantando-se, ele foi batizado. E aí ele come e recupera suas forças e fica ali vários dias com outros discípulos de Damasco, na Síria, e começa a pregar nas sinagogas dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E todo mundo perplexo ao seu redor, mas não é esse homem, mas ele não veio para prender, ele não veio para nos aprisionar, ele não veio para perseguir, e ninguém entendia nada. E isso ia trazendo uma confusão local em Damasco, ao ponto que chega um momento, devido a essa confusão e falta de discernimento, o que é, o que ele faz, o que aconteceu, o que sucedeu na vida dele, eles decidem então prender para, obviamente, matar, fazer algo com Paulo. E aí é aquele momento lindo que quem veio nas escolas dominicais via Paulo sendo descido num cesto das muralhas da cidade. E assim ele prossegue a sua vida. Ele vai, se reúne com mais irmãos, ele vai dando a mão para Barnabé, chega até os apóstolos, ele vai ter os seus encontros, ele começa a sua vida e com liberdade anda entre os outros apóstolos, falando e pregando em nome do Senhor. Sabendo disso, sabendo deste momento, Paulo entende o que seria o porquê do seu chamado, da sua vida, da sua vocação. Eu e você também temos uma história de encontro com o Senhor Jesus. Eu e você também temos uma história que mudou o nosso destino. Uma história que mudou a nossa caminhada. A maioria de nós olhamos para trás e lembramos como foram esses dias. O que aconteceu? Como foi o primeiro contato, o primeiro momento de sentir o amor dele. O primeiro momento quando dizemos a ficha realmente caiu e eu entendi. Alguns tiveram essa bênção na sua casa, nascido num ambiente cristão. Outros foram encontrados pelo caminho. E outros estão iniciando esse encontro. E para vocês eu digo, ser encontrado por Cristo é a maior de todas as dádivas da vida. É ganhar entendimento, é ganhar significado para viver, é ganhar um padrão, sim, de condutas, que é o nosso desafio perene. É, sim, desfrutar também da paz que excede o entendimento humano e da certeza da eternidade, que nos faz não perder completamente o medo da morte. Paulo, para ele, foi um projeto. Para ele existia uma missão específica. Assim como existe, para mim, um projeto, uma missão específica. A minha não é de Paulo, a Paulo não é a minha, que não é a sua. Mas todos fomos encontrados. Todos entendemos que Deus tem um porquê, mas só você, somente você, poderá descobrir o porquê e o para quê deste encontro. Você pode ir tentar ouvir de alguém, falar, não, eu quero ter um conselho, isso é bom, mas lá no seu coração, lá na sua alma é que você deve encontrar o para quê Deus te encontrou. Agora, eu posso te dizer com muita tranquilidade o porquê ele não, ou para que ele não te encontrou.
E eu te digo, Ele não te encontrou para você viver na sua zona de conforto sem fazer nada para o mundo ao seu redor. Ele não te encontrou para você viver sem uma missão específica, dizendo que missão é obra do outro. Ele não te encontrou para você viver um cristianismo nominal, tradicional, um cristianismo que te traz a viver a alegria do culto dominical e até domingo que vem, quando novamente eu abrirei a Bíblia e novamente eu estarei diante do Senhor. Ele não te encontrou para isso somente. Ele não te encontrou para você viver com as insatisfações paralisantes, que sempre definem o porquê não faço e nunca definem o porquê devo fazer. Sempre definem o que trava e nunca trazem a solução. E a solução é o nosso chamado. Nosso chamado não é constatação da dificuldade. O nosso chamado é ser solução e trazer solução. E quando a nossa mente não alcançar por ela, dizer: Senhor, ajuda-nos a ver e a entender. Ele não te encontrou para viver uma vida de murmuração e reclamação pelo que não possui, mas Ele te chamou para desfrutar a alegria do seu nome escrito no livro da vida, e isso nenhum dinheiro compra. Pelo contrário, Ele te encontrou e me encontrou para também viver sofrimentos e viver alegrias. Paz e guerra, choro e sorriso, fé e até o desespero, em não poucos momentos. Mas sempre a alegria vem pela manhã. Como Paulo escreveu aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas e não nas ausências e carências. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e viram em mim, escreveu Paulo, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Necessidade não é coisa para quem está na carne ou em pecado. Em nome de Jesus, tira isso da cabeça. Caso em algum momento isso floresça dentro de você. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu pergunto e concluo: por que e para que Deus te encontrou? Por que e para que Deus foi lá na sua mente, no seu coração e se revelou como Messias, como o Senhor? Tendo entendido isso, viva com intensidade a sua vocação
E eu posso te dizer isso, Ele certamente te surpreenderá. Vamos ficar em pé. Oh Senhor, oh Senhor, 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 Santo Deus, quão pequenos somos, Senhor. Quão pequenos somos, como somos, sim, Senhor, pessoas de pouca fé. Mas obrigado pelo apóstolo Paulo, Senhor, obrigado por este nosso irmão mestre, que tendo vivido nos encoraja a imitar os seus passos, que tendo passado não a teoria, mas a prática, nesta manhã, depois de quase 2000 anos, continua a ecoar as suas palavras. E eu te peço, Senhor, que cada um de nós responda a esta pergunta com proatividade: para que foi que Deus me encontrou? E entendendo isso, Deus, que haja um movimento cada vez maior de expressões da fé, da nossa casa ao mundo. Para aqueles que já estão vivendo nessa dimensão, eu te suplico, Senhor, fortaleça os teus filhos. Quando as pressões estiverem grandes, quando as ondas estiverem bem altas, ajude-nos, Senhor, a uma vez mais constatar que o Mestre no nosso barco está. Aleluia. E ajude-nos a constatar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Para aqueles que estão chegando, Senhor, eu te suplico que fique cada vez mais claro no coração, na vida, o teu poder em ação. Porque o Senhor é Deus poderoso, o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente será o mesmo. Ajude-nos, Deus, a responder então esta pergunta, este para quê, com reflexão, com ação, com vontade, com coragem, para que o Senhor nos surpreenda e nos use para expandir este reino até a tua volta. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.